Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Estamos aqui de novo, GoCast, no seu terceiro episódio, podcast do I Will Go. Você que está acompanhando aí a gente no YouTube, você que está aqui dentro do grande acampamento que foi montado aqui para o I Will Go, você que está fora acompanhando toda a programação, que bom você está aqui com a gente, porque esse momento agora é o momento em que a gente conversa com pessoas muito interessantes, relacionando a vida dessas pessoas à missão da igreja. Pessoa que a gente vai conversar agora, por exemplo, é uma pessoa muito especial, é uma pessoa de onda, tanto de onda do mar, quanto de onda da alegria de estar com as pessoas, a grande multidão, para pregar o evangelho, convivendo com culturas diferentes e convivendo com a realidade de pessoas que vivem histórias que para a gente podem ser incomuns. Estou falando de Yuri Gramacho. Yuri Gramacho, olha só, esse grande parceiro, Yuri. Conheço Yuri há muito tempo. Yuri tem uma história no ministério muito interessante, e a história de Yuri passa por essa grande via entre a Bahia e a Ásia, e ele vai contar isso aqui para a gente. Yuri, que privilégio, viu, a gente está com você aqui no GoCast, e percebendo que você ainda tem voz, hein, Yuri? Você falou pra caramba já, mas você tá com voz ainda. Minha voz continua não a mesma, e os meus cabelos ainda, então, quanta diferença, né? É melhor esse assunto de cabelo a gente não entrar muito, porque isso não é muito a praia da gente, não. Mas eu agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com vocês, trocando essa ideia, é um privilégio, um abraço aí a todo mundo. Que bom, que bom. Yuri, te apresenta, conta um pouco da tua história aqui. Eu sei que você é daqui da Bahia. Sim. Conta a tua história, Yuri. Te apresenta aí para as pessoas. Sim, eu sou nascido e criado em Salvador, né? Fiquei morando em Salvador até 2002, quando vim aqui para a FADBA, na época ainda IAN, estudar teologia. Estudei 4 anos. Ao me formar, retornei para Salvador, onde trabalhei como pastor ali, na Associação Bahia, por 8 anos. E passei pelo Colégio Adventista de Salvador, fui capelão, professor de religião, pastor de distrito, né, lá em Salvador também, fora de Salvador, em Catu. Depois retornei para Salvador como líder de jovens da Associação Bahia, e quando eu estava assim, num dos momentos mais felizes de realização ministerial, familiar, meu filho tinha acabado de nascer, estava tendo um ritmo de surf assim agradável, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, morando ali em Nazaré, né, próximo da praia. Meus pais moram em Salvador, sou filho único, então a oportunidade deles verem o primeiro neto, tudo maravilhoso. 3 anos no Ministério Jovem, equipe toda alinhada, tínhamos acabado de realizar um campuri, uma aventuria, então tudo assim indo de vento em popa, como diz, né? Zona de conforto total, e aí Deus realmente nos surpreende. Nós temos um Deus que nos surpreende, e aquilo era algo que não tinha jamais na minha agenda. E quando a gente realmente ouviu falar do projeto chamado Missionários para o Mundo, que a Divisão Sul-Americana enviaria 25 famílias para a Janela 1040, essa região do globo onde nós temos a menor presença cristã, onde é mais difícil de penetrar com o Evangelho, nós sentimos o nosso coração arder. Eu e minha esposa conversamos, oramos, nos colocamos à disposição de Deus e da igreja e fomos enviados para a Mongólia. Muito massa. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando você fala enviado para a Mongólia, tem gente que não sabe nem onde é, né? Aponta a Mongólia no mapa, vai ter gente que não vai conseguir fazer isso aí. Eu mesmo não sabia. Antes de eu ir para a Mongólia, eu não sabia para onde eu iria, porque eu não sabia onde era a Mongólia. E aí, Yuri, como é que tem muita gente aí que está te ouvindo e diz, puxa, eu queria viver essa experiência, essa pegada aí da missão em um país assim, realidade tão diferente. Conta real, como é que foi quando chegou lá? Olha, é natural, você cria expectativas, né? Você tem, digamos assim, estereótipos, né? Seus pressupostos ali de como vai ser, né, o campo missionário. É muito comum a gente, às vezes, até romantizar demais essa experiência, como se tudo fosse belo, tudo são flores, tudo vai ser uma aventura, tudo vai ser excitante, tudo vai ser, assim, sabe, empolgante. Mas a realidade é que você passa por fases, né, do chamado choque cultural. Então é natural. A primeira fase é a chamada fase da honeymoon, da lua de mel. Então, no seu primeiro mês, o primeiro e o segundo mês, tudo é fascinante, tudo é novo, você está vivendo uma nova experiência, uma nova vida, comida diferente, roupa diferente, língua diferente, tudo é novo, clima, tudo é muito animador. Mas uma coisa é você ser um turista na Mongólia, outra coisa é você morar na Mongólia. E quando você cai a ficha que você está ali naquele país e você vai ter que conviver tanto com as delícias quanto com as dificuldades, né? Você percebe que, claro, você tem o bônus
da missão transcultural, de toda essa experiência que é riquíssima, que amplia a sua perspectiva, sua visão de mundo, enfim, te faz refletir sobre tantas coisas, mas ao mesmo tempo existe o ônus, né, de você passar por uma experiência realmente que te leva a crises, né? Crise emocional, uma crise, inclusive social. Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldades até no próprio casamento. Graças a Deus não foi o meu caso, mas as pessoas precisam se preparar, porque é um fato que você chega num ponto em que você entra num processo de choque cultural, onde você passa para a fase, uma espécie de indignação com tudo aquilo que é novo e que você não consegue muito bem interpretar. Qual foi o ponto, assim, em que essa indignação ficou mais latente, assim, para você e para a tua família também? Eu diria que ali, passando dos 6 primeiros meses, você chega num ponto em que você precisa ter consciência do processo. Você vai passar por isso. O que rolava, assim, que mais... Era o que? Era o clima? Era... O que comportamento das pessoas... Basicamente, o comportamento das pessoas, ou seja, as relações sociais, isso é bem complicado. Primeiro porque você não domina muito bem a língua, então você muitas vezes quer se expressar, não consegue, as pessoas querem falar com você, você não entende. Às vezes você interpreta errado uma atitude de uma pessoa, porque veja, as culturas variam bastante, né? O que é rude para mim pode não ser para você na outra cultura. Então, muitos comportamentos que eu julgava como sendo rude na Mongólia, na verdade não eram dentro daquele padrão social. Então, com o tempo eu fui aprendendo isso, mas no início você fica o tempo todo achando que as pessoas estão te tratando mal, ou as pessoas estão sendo xenófobas porque você é estrangeiro, ou algo desse tipo, e muitas vezes é simplesmente algo da sua cabeça. Depende muito das lentes que você está usando. Quando você vai para uma outra cultura, você tem que entender que as lentes culturais que você usa, que é justamente o filtro que você usa para interpretar a realidade que te cerca, não é a mesma lente que o outro indivíduo usa. Então você tem que ter a humildade e a coragem de retirar as suas lentes e colocar as lentes do outro para procurar ver o mundo assim como ele vê. E aí você começa a entrar na fase de adaptação. E aí, após esse momento aí, você realmente encarna-se naquela realidade e passa a funcionar de acordo com as regras do jogo local. Que legal, que legal. Yuri Gramacho, missionário transcultural, com experiência sensacional de histórias na Ásia. Falamos aqui da Mongólia e eu quero ainda continuar aqui na Mongólia. A gente vai passar já para o Japão, claro, que é onde você está agora, né, Yuri? Pertinho, né? Não é tão longe. Mas me diz uma coisa, Jesus e Mongólia, explica um pouquinho aí como é que é. Como assim? Como as pessoas conhecem? As pessoas conhecem Jesus? Quem é Jesus na Mongólia? Ok, olha, é uma boa pergunta. Primeiro, para vocês entenderem o contexto religioso da Mongólia, né? A Mongólia é um país predominantemente budista, né? O budismo de origem tibetana, né? A escola vajrayana do budismo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma religião nativa, que é uma espécie de animismo, né? Onde se adora a natureza, a criação. Os céus, por exemplo, é uma divindade, chama-se Tengir. Né? Então, você encontra essa mistura, né? Esse sincretismo dessas duas correntes religiosas. Então, é muito comum você chegar na Mongólia e você encontrar pessoas que não têm a mínima noção de quem foi ou quem é Jesus, né? Muito menos o Jesus histórico, quanto mais o Jesus, digamos, vivo que nós cremos, né? A figura religiosa que nós cremos, o líder espiritual e a pessoa de Jesus no que diz respeito à sua divindade. Então, as pessoas não têm a mínima noção em relação a isso. Então, foi ali na Mongólia que eu tive a primeira experiência assim, na minha vida de falar de Jesus para alguém. Eu lembro que a pessoa me perguntou, o que é que você faz? E eu disse assim, eu sou um pastor. E a pessoa não entendeu o que eu respondi. Eu estava falando em inglês com a pessoa. E ela perguntou assim, mas o que é um pastor? Aí eu tentei contextualizar, eu disse assim, é como se fosse um lama. Lama é como se diz monge na Mongólia, né? Eu falei, é como se fosse um lama. E eu sou careca, eu acho que ela já até entendeu mais, né? Eu falei, é como se fosse um lama. Mas eu não sou discípulo de Buda, eu sou discípulo de outro mestre, eu disse para a moça. E ela falou assim, de que mestre você é discípulo? Aí eu disse, de um mestre chamado Jesus. Aí ela coçou o queixo e falou assim, Jesus, eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas quem é mesmo? Quem é mesmo? Então, assim, foi a primeira vez, foi chocante para mim, né? Essa foi só a primeira de muitas. E como é que foi o trabalho lá, Yuri? Como é que você deixou a Mongólia em relação a essa percepção, ou as oportunidades que você teve
de falar e ensinar sobre Jesus. Perfeito. O nosso projeto lá era um projeto para 5 anos. Então, nós colocamos ali como foco que o nosso principal objetivo não era muito o que nós iríamos realizar, assim, o que eu vou executar, mas a gente entendeu que o mais importante era nós deixarmos um legado que sobrevivesse aos 5 anos que nós ficaríamos lá. Não adiantaria nada eu fazer tudo por minha conta, tomar a missão nas minhas mãos, fazer do jeito que eu acho, usando todo o meu pacote cultural que eu trouxe na minha bagagem, achando que o meu jeito é o certo, que eu que sei como que se faz, e após os 5 anos aquilo não ter raiz própria, porque é uma planta estrangeira. Então, nós entendemos que o mais importante seria deixar um legado no coração dos locais para que eles continuassem a obra, porque, afinal de contas, Deus quer utilizar a igreja local para conquistar os seus pares. Então, nós trabalhamos, sobretudo, ali com a capacitação de membros leigos locais, né, que estavam dispostos a plantar igrejas em regiões que não tinham igreja, ali na Mongólia. Atendemos as pessoas do ponto de vista físico também, social. Minha esposa é fisioterapeuta, trabalhamos com as pessoas mais carentes nessa área. E, enfim, em resumo, nós, graças a Deus, pela graça de Deus, conseguimos plantar uma igreja ali. Quando eu digo plantar uma igreja, eu falo de uma comunidade de fé que tem a visão de Cristo, de que eles não estão apenas ali para serem abençoados por Deus, mas para serem uma bênção de Deus naquela comunidade. Então, deixamos ali uma igreja, inclusive com um prédio construído. Quer dizer, primeiro formamos a igreja, que são as pessoas, depois construímos o prédio e as pessoas começaram a congregar naquele prédio. E está lá, graças a Deus, com o pastor local, os líderes locais, fazendo novos discípulos, e eu fico muito feliz toda vez que eu consigo ainda falar com eles, utilizando aí as redes sociais. Fico muito feliz de que, como diz João, né, não há maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Então, essa é a alegria. Coisa legal demais. De Mongólia para o Japão, você falou que é perto, mas me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a gente tem aqui uma diferença cultural absurda, né? Um país assim com os 2 pés no passado, na sua tradição, e um outro país assim olhando muito para o futuro. País, você está em Tóquio, cara. Imagina. Fala um pouco sobre Tóquio, sobre o Japão, Yuri. Sim, até a gente mesmo se equivocou nesse assunto. Eu achava, e outras pessoas também comentavam isso comigo, vai ser mais fácil para vocês porque vocês já têm experiência na Ásia, né? Como se a Ásia fosse um bloco uniforme, né? Asiático, como se todos fossem iguais. Claro que existem valores em comum, é natural, como nós aqui sul-americanos temos valores em comum com os demais países, né, brasileiros e os nossos países vizinhos, mas são mundos diferentes, né? Eu costumo dizer que nós vivemos no mesmo planeta, mas em mundos diferentes. Então, você realmente sai da Mongólia e vai para o Japão, você percebe que você está numa outra realidade, completamente. Eu não estou falando agora necessariamente apenas do que diz respeito ao nível de desenvolvimento econômico ou desenvolvimento em relação ao bem-estar, né, estilo de vida, porque óbvio que o Japão é um país de primeiro mundo, um país desenvolvido em todos os sentidos, e a Mongólia é um país com 3 milhões de pessoas, que já foi um grande império, o maior império mundial em termos de extensão territorial, mas que hoje, obviamente, não tem essa expressão geopolítica como tem o Japão. Mas quando a gente chegou lá, a gente percebeu assim uma distância muito grande do ponto de vista cultural, até porque a Mongólia, por ocasião dessas conquistas do passado, no período do grande Gengis Khan, eles assimilaram muitos traços culturais de outros povos. Então, os mongóis, eu diria que são dentro da Ásia, são os menos asiáticos, digamos assim. Eles misturam muita coisa da Rússia, da Europa e coisas asiáticas. Então, é uma coisa bem específica deles. Já o japonês é uma sociedade muito homogênea, porque o Japão, geograficamente falando, é completamente isolado, né? O Japão é uma ilha, ele não tem conexão por terra com nenhum outro país. Então, ele é completamente isolado e, historicamente, o Japão chegou a ficar 200 anos sem a presença de estrangeiros. Os estrangeiros foram expulsos do Japão. Foi justamente no período em que os portugueses e espanhóis começaram a chegar no Japão para evangelizar o Japão ou catequizar o Japão, e aquilo foi visto como uma ameaça, não é? Do ponto de vista político. Então, após um certo sucesso que eles tiveram na missão, os daimyos, né, que eram os senhores feudais, digamos, ali do Japão, se sentiram ameaçados, e aí falaram com o shogun, que era o manda-chuva,
e eles começaram a perseguir os cristãos. É uma história muito triste, muitos morreram torturados, missionários e membros locais foram torturados. Tem até um filme que é baseado num romance que eu até recomendo para aqueles que tiverem interesse, chamado Silêncio, um filme do Martin Scorsese. É a versão mais nova, ele tem um filme da década de 70, mas eu recomendo essa mais nova. Então assistam um filme chamado Silêncio, é baseado num romance de um novelista, né, um romancista, escritor japonês, e é muito interessante e mostra essa época. Então, nesse período, o Shogun expulsou todos os estrangeiros que eram associados com o cristianismo ocidental. Então, o Japão ficou 200 anos sem estrangeiro. Isso torna uma cultura assim, extremamente homogênea ali, fechada no seu próprio mundo. Então, o Japão ele vive uma realidade em particular, apesar de hoje relações diplomáticas abertas, fronteiras abertas, enfim, troca cultural, mas eles vivem uma realidade de fato à parte. E como é ser missionário no Japão hoje? Como é que é ser um missionário cristão num lugar como esse, com esse background que você deu aqui não agora? É fácil, é um desafio, até porque historicamente existe, digamos assim, esse ranço, né, desse passado, ou seja, não só com o cristianismo, toda e qualquer religião que é vista como estrangeira, ela é vista como uma ameaça à harmonia japonesa. Entenda, a sociedade japonesa ela preza pela harmonia. Então, tudo que soa como diferente, tudo que soa estrangeiro, soa como uma ameaça à quebra daquela harmonia. Então, não é diferente com o cristianismo. Então, o que a gente procura fazer, e obviamente eu estou falando da minha realidade em Tóquio, não do restante do Japão. Então, na minha realidade em Tóquio, apesar de que em cada esquina você encontra um templo budista, você encontra um santuário shintoísta, Tóquio é uma cidade, uma megalópole completamente secularizada. Então, as pessoas vivem para o trabalho, as pessoas vivem para estudar. Então, a religião é vista apenas como uma ferramenta que eu utilizo segundo me convém. Vou fazer uma prova, vou no templo ou no santuário shintoísta e faço as orações, dou uma oferta. Vou para uma entrevista de emprego, morreu um parente meu, aí eu procuro um monge para fazer as orações e tudo mais. Mas, via de regra, as pessoas não são devotas do ponto de vista religioso. Então, quando você se apresenta, se você se apresenta como um missionário cristão, aquilo automaticamente gera uma barreira. Então, o que a gente procura fazer é seguir o método de Cristo, é procurar realmente encarnar-se naquela realidade, se misturar com as pessoas, entender a realidade delas, ouvi-las, sobretudo, né? Então, essa escuta ativa é importante para que a gente possa dar respostas para as perguntas que estão sendo feitas. E eu acho que esse é uma das maiores tentações que o missionário tem que evitar, que é procurar dar respostas para perguntas que não são feitas. Ou seja, a gente fica querendo responder o que ninguém está perguntando. Então, não vai atrair ninguém. Eu tenho que primeiro ouvir as perguntas para que aí sim eu saiba quais são as respostas que precisam ser dadas. Mergulhar na realidade então, em resumo, pessoas. A vida de Jesus é um modelo para a gente porque Jesus viveu uma vida questionável. Quando eu falo isso, parece uma coisa negativa, né? Fulano tem uma vida questionável. Mas por vida questionável, eu digo que é uma vida tão marcante, tão influente, que ela suscita curiosidade, ela suscita perguntas. Então, a vida de Jesus é uma vida questionável. Então, eu acredito que todo discípulo de Cristo, independente se está trabalhando num contexto transcultural ou não, ele tem que viver uma vida questionável. Gostei demais disso aí, Yuri. Gostei demais. Yuri, a gente está terminando aqui, mas eu quero te fazer a última pergunta aí. Tem muita gente ouvindo. Hoje foi feito um apelo aí, né, para quem desejaria ser missionário em alguma parte do mundo, 120 baianos e sergipanos sendo apresentados, né? Coisa linda demais de se ver. Quem está te ouvindo agora e quer ser um missionário transcultural, qual o conselho que você dá? Olha, eu vou tentar resumir assim o que é mais essencial, né? Sobretudo, aprofunde o seu relacionamento com Cristo. Afinal de contas, eu enxergo a vida de um missionário como a vida de um embaixador. Eu me considero como um embaixador de um reino, né? Mas de um reino que não é desse mundo. Então, se você é um embaixador, você tem que representar bem esse reino. E para você representar bem esse reino, você tem que não só conhecer o rei, como admirá-lo. E no nosso caso, não só admirá-lo, mas adorá-lo. Então, estreite o seu relacionamento com Cristo, aprofunde ele cada vez mais para que você possa representá-lo de forma digna, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você.
A segunda coisa que eu diria é, se você realmente deseja servir num contexto transcultural, invista na aquisição de novos idiomas. E quando eu falo novos idiomas, realmente eu estou falando no plural. No entanto, se você só fala português, comece pelo inglês. Comece pelo inglês, porque o inglês ele vai servir como ponte para a aquisição do idioma local. Então, por exemplo, quando eu fui fazer aulas de japonês agora, óbvio, eu não conhecia nada de japonês. Então, o início das minhas aulas, pelo menos o primeiro mês, depois acabou isso. No primeiro mês, as aulas eram dadas em inglês para aprendermos japonês. Ou seja, o inglês era usado como a ferramenta, né, a ponte para o aprendizado da língua. Depois fica tudo em japonês. Mas se você não souber o inglês, realmente vai ficar muito complicado. Então, invista no estudo do inglês, realmente consuma materiais e, acima de tudo, coloque o seu coração na missão de Deus. Essa missão é dele, não é nossa. Entenda que Deus ele pode e quer te enviar para onde ele quiser. Então, coloque-se nas mãos de Deus. Não tome a missão nas suas mãos, fique nas mãos dele, e totalmente submisso a ele, e ele te lançará para onde ele sabe que você vai ser mais útil e vai poder ser um canal de bênçãos também para o seu reino. Você falou que todo missionário transcultural é um embaixador. Isso. Você é um baita do embaixador. Deus seja louvado. Prazer imenso te conhecer e estar convivendo contigo nesse papo tão especial que é o GoCast, o terceiro episódio. Você vai continuar e a gente ainda vai ter aqui a live de abertura da programação da noite, a programação dessa noite, enfim, tem muita coisa boa para acontecer. GoCast, o podcast do IOGO. Muito obrigado por tua audiência, um grande abraço.